Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos à Escritura, escolhemos um texto que Lewis trabalha em diversos dos seus livros, esse texto, e eu entendi necessário falar sobre ele e o que Lewis diz a respeito desse texto. Vamos pensar sobre a felicidade na perspectiva de C.S. Lewis, e eu quero crer que o Espírito do Senhor nos comunicará verdades eternas nesta noite. João, capítulo de número 14, versículo 6, apenas um versículo da palavra, muito conhecido de todos nós. Enquanto os irmãos abrem a palavra, eu quero lembrar aos irmãos que domingo próximo nós retornaremos com os nossos cultos. Haverá o culto de missão, os cultos temáticos, Haverá o culto de missões, e nós estaremos, conforme anunciado no domingo passado, nós estaremos aqui ministrando sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. O livro do Peter Escaseiro é um dos capítulos mais interessantes da jornada. Então nós estaremos aqui apresentando um diálogo sobre maturidade cristã. Você não pode perder, vai ser uma bênção. Portanto, convide amigos, irmãos, irmãs, convide os vizinhos para aqui estarem também, porque certamente nós teremos aqui um tempo de reflexão e um culto voltado para missões. Então, os irmãos que contribuem com carnezinho, os irmãos que têm aquele compromisso mensal, lembrem-se desse propósito. Retornaremos com os cultos de missões a partir do próximo domingo. João capítulo 14, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua boa presença e queremos cantar ao Teu nome, celebrar o Senhor, porque Tu és o único indispensável neste lugar. Tudo que aqui acontecerá, acontecerá para Ti. Rogamos-Te que a Tua boa voz possa afetar o recôndito das nossas almas e que nós possamos, ouvindo a Tua voz, seguir. Em nome de Jesus oramos-Te e em fé e celebração já Te agradecemos. Quando a gente pensa sobre C.S. Lewis, nos vem à mente muitas de suas obras. Cristianismo Puro e Simples, sem dúvida é o primeiro que nos vem à mente. Crônicas de Nárnia, os irmãos, uma boa parte dos irmãos certamente já ouviram falar ou já assistiram. Lewis, ele tinha uma capacidade talvez única de se comunicar com o infantil, o adulto, e nas suas declarações se comunicar com a academia. Professor de Cambridge, professor de Oxford, ele era alguém que academicamente tinha todo respeito quando estava ministrando suas aulas. As multidões se reuniam para ouvir este homem defender a sua fé. Ele nasce na Irlanda e ele cresce em uma família cristã, obviamente obedecendo aos princípios cristãos, mas quando ele chega à adolescência, ele se torna ateu. E aí ele enfrenta a fase da adolescência até a fase adulta no ateísmo, até que encontra Tolkien, que alguns irmãos devem conhecer, o escritor daquela saga O Senhor dos Anéis. E Tolkien fala para ele do cristianismo, e quando ele escuta aquele homem pregando sobre o cristianismo, percebe a beleza do cristianismo, ele aprofunda a sua atenção ao ler a Escritura Sagrada, ao perceber o cristianismo, e ele se converte. Se converte e se torna um dos maiores exegetas de todos os tempos, um dos maiores defensores da fé cristã. Quando estamos lendo Lewis
Estamos lendo alguém que fala com propriedade acadêmica, ao mesmo tempo que estamos lendo alguém que tem o coração apaixonado e cheio da presença de Deus. É um homem que certamente mudou muito da reflexão de sua época. É um homem que cresceu no contexto de guerra, mas mesmo crescendo no contexto de guerra e sendo inclusive obrigado a participar desse contexto, instruir nesse contexto, sendo colocado em situações das mais complexas possíveis, ele encontra beleza e encontra lições e consegue traduzir as profundas verdades do cristianismo utilizando figuras simples, utilizando figuras práticas, figuras do dia a dia. Então, quando a gente pensa sobre Lewis, por que ler João 14,6? Porque Lewis, quando olha para o Novo Testamento, e se você ler diversos livros do Lewis, você vai concluir isso. O Lewis sempre pensa o cristão como alguém que está no caminho. O caminho proposto por Cristo é alguém que precisa, compreendendo o caminho, esperar, não parado, mas caminhando. A mudança proposta por Cristo não acontece em um passo de mágica. A mudança proposta por Cristo acontece na jornada, no caminho. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho. Por isso Jesus poderia ter dito: eu sou o companheiro do caminho, mas não, ele diz: eu sou o próprio caminho. É caminhando que a gente conhece. Então o cristianismo não se propõe a ser uma religião que me apresenta um ápice, que me apresenta um tesouro, e quando eu encontro esse tesouro, eu me encontro. Não, o cristianismo é uma reflexão que nos convida a caminhar. E aí a gente vai caminhando, aprendendo, crescendo, se transformando, se renovando, até que cheguemos à maturidade. Lewis vai nos dizer que esta jornada não é uma jornada perfeita. Inclusive, poucas pessoas explicaram a perfeição cristã com tanta maestria quanto Lewis. Ele fala sobre a perfeição cristã em diversos livros, e quando ele conversa sobre isso, ele conversa com propriedade. E Lewis, em um dos seus livros, ele vai trabalhar a ideia de que nesse caminho nós estamos sendo transformados. Nessa jornada nós estamos crescendo. E aí Lewis faz uma pergunta: por que existem pessoas que estão há tanto tempo na igreja, abraçadas à ideia do cristianismo, crendo na Escritura Sagrada, orando, e por que estas pessoas não estão progredindo? Por que não há progresso na vida dessas pessoas? E o progresso, irmãos, não tem absolutamente nenhuma conexão com bem-estar econômico. O progresso está único e exclusivamente conectado ao relacionamento com Deus. Por que existem pessoas que depois de 20, 30 anos na igreja têm ainda uma fé infantil? Lewis diz assim: é porque existem pessoas que pensam que estão progredindo, mas estão caminhando num caminho diferente. E quando você está indo para o caminho errado, quanto mais você anda, mais distante de progredir você está, sim ou não? Se você deveria seguir para a direita, e se você está indo para a esquerda, ao invés de progredir, você está regredindo. E aí Lewis diz: o problema não é que ele ou ela não está caminhando, a questão é que o caminho é o caminho do ego, é o caminho da religião, é o caminho da tradição, mas não é o caminho do Evangelho. Ele não está seguindo a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele propõe
no cristianismo puro e simples, e ele na abolição do homem também fala sobre isso, ele propõe o seguinte: volta, porque quanto mais rápido você voltar, maior será o seu progresso. Metanoia, voltar, retornar, arrepender-se, reencontrar o caminho. E aí, irmãos, existem sim pessoas que estão a passos largos do caminho. Ah, pastor, mas estão na igreja, participam de toda a agenda mensal. Como pode conceber a ideia de alguém que participa de toda a agenda mensal se encontrar regredindo? Lewis vai dizer que nós confundimos o caminho que é Cristo com atalhos propostos pela filosofia e pela religião. Só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida. Este caminho pertence à igreja, porque Ele nos escolheu para no caminho estar. Esta verdade é propalada pela igreja, e esta vida deve ser experienciada pela igreja, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não existem atalhos, não existem outras formas de progressão ou crescimento. O que existe, Lewis vai dizer, é um caminho. E o que fazer, Lewis? Permaneça nele. Porque tem muitas pessoas, e Lewis ele usa muitas figuras, tem muitas pessoas que imaginam que crescimento está em apresentar mudanças. Isso não é verdade. Alguém não cresce quando muda, irmãos. Porque tem gente que muda apenas porque está querendo encontrar alguém ou alguma coisa. Lewis diz assim: a embriaguez muda a pessoa. Sim ou não? A pessoa que está à base de entorpecentes é uma pessoa mudada, diferente. E aí Lewis diz assim: se alguém deseja crescer, não precisa apenas mudar, precisa mudar e continuar mudando. E como é que a gente muda e continua mudando? Não removendo o pé do caminho. Portanto, essa palavra, ela tem endereço certo nessa noite. Não remova o seu pé da jornada. Por mais fragilizada que seja a sua fé, e por mais que você imagine que o seu ministério sucumbiu, o Senhor, nesta noite, rememora o teu coração e traz à tua alma a verdade de que se tu permaneceres no caminho, tu encontrarás crescimento. Se tu permaneceres no caminho, tu encontrarás verdade. E é neste caminho que a gente encontra a vida. Então, para Lewis, a gente parte nesse caminho, observando esse detalhe de que, permanecendo no caminho, nós jamais regrediremos. Jamais. Pastor, mas o senhor não tem noção do que estou a enfrentar. É fácil falar sobre o caminho quando a jornada está leve, quando o caminho é um caminho sem espinhos, sem pedras, sem desvios, bem sinalizado. Difícil é falar quando o caminho está nebuloso, quando é noite e não existe uma luz orientadora. Eu convido-lhes a uma fala de Lewis. Ele diz o seguinte:
Deus sussurra a nós no caminho. Se você estiver em saúde e prosperidade, a sua voz sussurra. Mas nós somos maus ouvintes. Deixamos de ouvir a voz de Deus que sussurra na saúde e na prosperidade. Amorosamente, Deus então gira o botão amplificador do sofrimento. Aí então nós ouvimos o ribombar de sua voz. Pastor, o caminho não está fácil, mas é exatamente nesse momento do caminho que a voz do Senhor se tornará clara para a sua vida. Pastor, mas eu estou pensando em desistir do caminho. Não faça isso, porque o caminho pode ter dias maus e tenebrosos, mas quando a ecoante voz de Deus acessa o tenebroso momento do caminho, tudo se transforma na jornada. E às vezes nós estamos com o coração frio, se perguntando como é sentir Deus, se perguntando como é experienciar a presença de Deus, uma presença que outrora nos era tão próxima e agora se torna estranha. E aí eu queria lembrar os irmãos, Deus continua com um botão amplificador. Que nós tenhamos capacidade de ouvir a voz de Deus sem o sofrimento. Lewis diz assim, crescimento é quando eu não preciso da dor para ouvir a tua voz. Crente maduro, irmãos, não é o crente que está há 30 anos na igreja. Crente maduro é o crente que convive com a voz de Deus no seu cotidiano. Crente maduro não é o crente que conhece a exuberância da Escritura e sabe discutir sobre as complexidades da filosofia, psicologia, teologia e qualquer outragia que alguém inventar. Crente maduro é crente que não precisa do sofrimento para ouvir a boa voz de Deus, mas se o sofrimento vier, a voz de Deus permanecerá lá, porque a sua voz já é uma voz de convivência, de maturidade, de constância. Essa é a beleza da reflexão cristã. E nós precisamos, irmãos, enquanto estamos no caminho, pensar sobre isso. A gente não pode imaginar que a voz de Deus ocorre apenas no dia mau. Se a voz de Deus ocorre apenas no dia mau, existe algum problema com a minha vida. Porque a voz de Deus é para hoje. A voz de Deus é para agora, a voz de Deus é para este tempo, é para este momento. Adolescentes, a voz de Deus é para as vossas vidas. Crianças, a voz de Deus é para as crianças. A voz de Deus é voz para as viúvas, é voz para os abandonados, é voz para os casados, é voz para os solteiros. É voz presente, constante e firme, e não apenas acessada a partir do sofrimento. E aí o Lewis diz assim, nós precisamos pensar na partida, no caminho e na chegada. E aí olha que coisa interessante, quando ele fala sobre maturidade cristã, ele traz algumas explicações interessantes sobre o que é perfeição, porque nós, olhando para a Escritura Sagrada, nos encontramos com alguns textos difíceis de serem explicados. Nós vamos escutar e ouvir pregadores falando, e a própria Bíblia transcrevendo a ideia de que nós devemos ser perfeitos como
Perfeito é o nosso Pai que está onde? No céu. Então, há uma primeira situação complicada, que nós sejamos perfeitos. E aí tem uma segunda situação complicada, a gente não tem que ser apenas perfeito, a gente tem que ser perfeito como o Pai. E aí é uma terceira situação mais complicada ainda. É que nós temos que ser perfeito aonde nós estamos. Ele lembra para a gente que a gente tem que ser perfeito conforme o Pai que está onde? No céu. Isso é apenas a ideia de que nós temos que ser perfeito exatamente no lugar em que nós estamos. Como a gente vai conseguir maturar no caminho, como a gente vai conseguir crescer no caminho, aprender no caminho, se a perfeição é utopia, se é impossível atingir a perfeição? Lewis diz assim: não confie nos seus melhores dias e nas suas melhores intenções. Não confie. Não confie naquilo que há de melhor em você. Porque aquilo que há de melhor em você ainda está manchado e maculado pelo pecado. Mas aí ele diz assim: no entanto, você não deve se desesperar, achando que por isso serás rejeitada, ou por isso serás rejeitado. Porque cremos no Deus perdoador, que perdoa as nossas transgressões e muda a nossa história. Aí ele conclui essa fala dizendo assim: o que é fatal para um cristão é se acomodar com qualquer coisa que não seja a perfeição. Lewis está nos convidando a refletir sobre algo profundo. A interpretação que ele faz desse versículo, irmãos, nos leva a concluir algo interessante. Eu não posso me conformar com qualquer outra coisa que não seja a perfeição. Pastor, mas eu nunca vou alcançar a perfeição. Perfeito? Você nunca vai alcançar, eu nunca vou alcançar, nenhum de nós jamais iremos alcançar. Elias diz assim: o crescimento está na tentativa. O crescimento está na não desistência. O crescimento está na permanência. O crescimento está em não se conformar, em não ser perfeito, porque nós temos um exemplo e um paradigma, e o paradigma é o Pai que está nos céus. Que o Senhor Espírito Santo nos ajude. Nós crescemos quando a gente reconhece essas três realidades da vida. Nós crescemos, conforme eu disse no início, quando a gente reconhece que chegou a hora de voltar dos atalhos ou sair dos atalhos e reencontrar o caminho. Nós crescemos quando não precisamos ou não dependemos do sofrimento, da dor e da angústia para acessar o espaço sagrado. Quando o espaço sagrado já nos é muito caro, já nos é muito raro. Quando Deus não precisa ampliar a dor para então a sua voz se tornar interessante e amigável. Nós crescemos quando sua voz é indispensável a nós. Mas nós também crescemos quando nós reconhecemos que, embora jamais sejamos perfeitos, nós não desistiremos. E se você entrou aqui nesta noite com a consciência de que será desprezada ou desprezado por Deus, porque transigiu a sua lei, porque falhou com o seu Senhor, eu quero dizer que o Senhor pode renovar e restaurar a sua vida hoje. E você não vai sair daqui perfeita ou perfeito, mas o Senhor vai te devolver esperança. O Senhor vai renovar a tua fé. O Senhor vai restaurar as tuas forças. Os teus joelhos trementes se tornarão firmes. E você vai sair daqui proclamando o ano aceitável do Senhor, porque a unção de Deus repousante sobre a sua vida te fará crer na perfeição de Deus. Isso deve, irmãos, nos levar à maturidade cristã. Eu estou aqui falando sobre o caminho. O caminho é esse espaço que eu chego.
mas eu chego em Deus não para permanecer parado, mas para ser um transeunte da existência. E eu vou caminhando, aprendendo, caminhando e crescendo. Você que está aqui hoje, você é a versão atualizada de todos os seus medos e de todas as suas derrotas. Tudo aquilo que você deveria ter feito e não fez, te trouxe até aqui também. Porque não existe em nós apenas uma parte do belo, existe em nós também o trágico, o desastre, o medo, o temor, a sombra. E nós somos isso, está na nossa história. Por isso vem o segundo elemento do versículo: caminho e verdade. Porque eu preciso reconhecer que a verdade de Deus me transformará. Não porque eu passei a conhecer a Bíblia, mas porque a Bíblia me conhece. Não porque eu leio a Bíblia, mas porque eu sou lido pela Escritura. Não porque a palavra está nas minhas mãos, mas porque a palavra se tornou ato nas minhas decisões. Não porque creio que a palavra é viva, mas porque vivo de acordo com a Escritura Sagrada e ela me torna vivo em Cristo. Verdade, já diria Lewis, é conhecer a si mesmo. E depois de conhecer e se decepcionar, escolher ser você mesmo. Ele fez um autoexame em um dado momento da vida, já professor, palestrante, pregando nos 4 cantos do mundo, ensinando, escrevendo, seus escritos se transformando em filmes. Ele fez uma autoanálise. E olha o que ele encontrou. Pela primeira vez eu fiz um exame em mim mesmo. E o propósito seria prático. O que eu encontrei quando comecei a fazer um exame sincero de mim mesmo, me assustou. Eu achei um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos e um harém de ódios mimados. Pastor, o que é isso? Será que esse negócio come, né? Bestiário de luxúrias, parece assim estranho. E aí eu fui pesquisar para entender o que ele queria dizer, que é estranho mesmo. A luxúria diz respeito aos prazeres da carne. E quando ele se encontra na posição ou na condição de bestiário de luxúrias, ele está dizendo: todas as vezes que eu alimento a minha carne, eu estou perdendo a minha humanidade, me bestializando, me animalizando. O que me distancia da humanidade é ser guiado pelos instintos, isso é coisa de animais. Mas quando ele faz um autoexame de si mesmo, ele encontra esse bestiário de luxúrias. Não apenas isso, ele encontra um hospício de ambições. Hospício, todos nós sabemos que é, principalmente em seu contexto, um espaço onde se resguardam as pessoas com enfermidades psicossomáticas extremas, pessoas enlouquecidas, afetadas. E aí ele diz: nesse espaço, nesse hospício de ambições, eu quero, e como louco eu desejo, e como louco eu penso que tendo eu serei completo.
Eu penso que conquistando eu vou então me perceber como alguém que chegou, que alcançou. Hospício, lugar de louco. Ele encontra loucura em si mesmo. Um canteiro de medos. Por que canteiro? Porque canteiro é espaço onde se floresce vida. E ele diz que ao examinar a sua alma, ele não encontra o florescer de vida, mas o florescer de medos. Mas quantos de nós desafiamos e somos desafiados? Quantos de nós parecemos ser pessoas extremamente corajosas, equilibradas, ponderadas? Quando a luz apaga e o travesseiro é o último companheiro, o medo da morte, o medo da noite, o medo da solidão, o medo do desprezo, o medo do abandono, são tantos os medos que nascem, florescem. E aí a nossa alma parece mais um canteiro de medos. Lewis não é pior do que nós, irmãos. E se você não concorda comigo, eu quero dizer que nós não somos melhores do que ele. Um harém de ódios mimados. Harém é aquele espaço reservado às muitas mulheres de um sultão, de um rei, de um nobre. Ele diz que nesse espaço onde se cuida bem, esse harém, onde se guarda o melhor, porque era essa a ideia do harém, as melhores coisas guardadas do rei estavam no harém, espaço dos amores. Ele vai dizer que ele encontra nesse espaço dos amores ódio. Ao invés do espaço dos amores do seu coração ser preenchido pelo perdão, pela graça, pela misericórdia e pela bondade, ele encontra ódios mimados. Eu queria dizer aos irmãos nessa noite, quantos de nós carregamos ódios mimados? Quantos de nós temos problemas com pessoas por coisas supérfluas? Quantos de nós nutrimos no nosso coração a intenção de não compactuar com alguém por coisas banais? Ódio mimado. Que o Espírito de Deus nos ajude nesta noite. E que nós possamos fazer uma leitura consciente do que nós somos. E aí Lewis diz assim, 3 conselhos eu vos dou. Primeiro, identidade. Segundo, lembre-se da paternidade, porque nós somos como órfãos. E terceiro, dependa de Deus. No primeiro conselho ele diz, seja quem você é, porque você nunca sabe quem amaria a pessoa que você esconde. Olha o conselho. Seja quem você é. Lewis, mas é porque eu sou uma pessoa extremamente complicada. E se eu for quem eu sou, ninguém me aguenta. Aí Lewis diz assim, você não sabe. Vai ter um que vai aguentar. A Cíntia, cadê ela? Me aguenta. E aí ele diz assim, seja quem você é. Porque se na vida você encontrar só uma pessoa que te aguenta como você é melhor do que você não ser quem você é e ter o aplauso de milhares de pessoas. Porque a pior coisa do mundo é ser amado por aquilo que você não é. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a sermos quem somos, atualizados e corrigidos, feridos e afetados, carregando marcas de dores, de percas, de sofrimento, de angústias, mas carregando conquistas, vitórias, filhos,
carregando tempos de deserto, de distanciamento do divino, mas carregando experiências profundas com Deus. Tempos de lágrimas, mas também tempos de alegria e de regozijo. Bendito seja o nome de Jesus. Isso é viver. Seja quem você é, porque é esta pessoa que Jesus ama e é esta pessoa que Jesus deseja transformar. Como Jesus vai conseguir transformar os meus relacionamentos se eu nunca sou eu nos meus relacionamentos? Se todas as vezes que eu me relacionar com alguém eu usar uma máscara, não tenho que ser transformado. Porque o eu está escondido. E aí o Lewis diz, seja quem você é. Você não sabe, corra riscos. De repente você encontra alguém assim que diz, quer saber de uma coisa? Eu gosto mais dele e dela desse jeito. E aí quando você encontrar esse espaço de acolhida, você vai sentir o que é compaixão, amor, misericórdia, e você vai encontrar uma porção de gente para estar contigo nos dias difíceis da vida, e a jornada vai se tornar incrível. Segundo, ele nos lembra da orfandade. Ele diz assim, eu descobri em mim mesmo desejos dos quais nada nesta terra pôde satisfazer. Conclusão, só existe uma explicação lógica. Eu não fui feito para esta terra. Eu não fui feito para este mundo. Os prazeres não trarão alegria completa ao teu coração. O ter não trará o senso de realização à tua alma. Sabe por quê? Nós não somos daqui. Nós somos de outro lugar. Nós somos filhos criados à imagem e semelhança de Deus. Você sabe qual é a diferença do criar para o gerar? Jesus foi gerado do Pai. Nós criados. A Cíntia consentiu amorosamente, geramos a Milena. Se eu fosse um escultor, e se esculpisse uma criança, eu criaria a criança. Gerar é diferente de criar, sim ou não? Porque o gerar sai de mim. O criar da minha mente. Nós somos criados por Deus, mas em Cristo, novamente gerados nele, agora participamos do reino eterno de Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Pastor, com isso você está dizendo que Jesus foi gerado? Não, ele é incriado. Ele é ad eterno, ele é uno com o Pai, ele é o uno perfeito. Glória sejam dadas a Cristo. O Deus triuno nos criou e em Cristo nos regenerou. Agora nós participamos da natureza de Deus. A natureza de Deus faz parte da natureza de todos os que aqui estão, transformados e se transformando no caminho. E aí ele diz assim, tendo em vista que você está no caminho, tendo em vista que você já percebeu que tem que sair dos atalhos, tendo em vista que você deseja permanecer no caminho, tendo em vista que você já se percebe filho, criado, gerado em Cristo, regenerado por seu sangue, dependa dele. Lewis, por que você ora? Aí Lewis respondeu assim, eu oro. E eu oro porque eu não posso me ajudar. Eu oro porque eu estou desamparado. Eu oro porque a necessidade flui de mim todo o tempo. Acordado e dormindo. Lembre-se, a minha oração
não muda Deus. Mas sempre que eu estou orando, eu sou mudado. Eu oro porque Deus me transforma na oração. Eu oro porque eu me assemelho ao Filho de Deus no ambiente da oração. É por isso. Conselhos importantes para a vida. Identidade. Saiba quem você é. Filiação. Saiba a quem você pertence ou de quem você é. E dependência. Permaneça lá. Não para que Deus realize o desejo do seu coração, mas para que o desejo do coração de Deus se torne familiar a você. Para que aceitemos a vontade de Deus plena e profundamente. Tem crente que é assim, irmãos. Tem crente que ele vem caminhando na vida, de repente acontece uma tragédia, ele diz, meu Deus. Aí ele começa a vociferar algumas palavras de prejuízo, aí ele esfria na fé, ele se desespera, ele não vem mais à igreja, não quer mais saber de Bíblia, porque aquilo não era para acontecer, e de repente aconteceu. O que é que isso prova? Isso prova que ele estava no atalho. Quem está no caminho não se surpreende. Porque a voz de Deus nos confronta e nos conforta na jornada. Não existe o inusitado para quem ama a Deus. Pastor, mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já ouviu esse versículo? Amém, irmãos? Então significa dizer que quando alguém morre, quando alguém sofre algum dano, quando um país sofre um princípio de guerra civil, quando crianças são sepultadas, quer dizer que isso tem um propósito de Deus? Não, não é isso que o versículo está dizendo, irmãos. O versículo está dizendo o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... A coisa só coopera se eu amar a Deus. Porque se eu não amo a Deus, tudo o que acontece é um acidente. Mas se eu amo a Deus, coopera, porque eu estou na presença dEle, e eu já estarei confortado quando o acidente acontecer. Bendito seja o nome de Jesus. Todas as coisas cooperam igualmente para todas as pessoas, não é assim que o texto diz? Todas as coisas cooperam igualmente para o bem daquelas pessoas que escolhem amar a Deus, porque é no amar a Deus que ele compreenderá que todas as coisas são suportáveis. É o amor de Deus que nos protege. C.S. Lewis diz assim, se você quiser conhecer o caráter de um homem em sua maturidade, tente mensurar o seu amor por Deus, porque tudo que um homem e uma mulher está no seu amor por Deus. Tudo que eu sou, tudo que o irmão e a irmã está diretamente conectado ao nosso amor por Deus. Terceiro e último lugar, faltam 15 minutos, eu vou tentar concluir um pouquinho mais cedo, beber um pouquinho d'água, quando eu bebo água eu prego mais 40 minutos. Caminho, verdade, vida. Caminho, espaço de construção, fazendo aqui à frente de um professor como era o Lewis, a gente tem que rememorar. Caminho, espaço de construção. Verdade, espaço de autoconhecimento. No caminho, eu descubro para onde vou. Na verdade, eu descubro quem eu sou.
E na vida, eu tento descobrir quem Deus é. Aí Lewis diz assim: o problema é que para muitos cristãos, Deus é semelhante a um paraquedas, que o piloto não tem a menor intenção e nem o desejo de usar. Mas tem dados momentos da vida que ele não tem outra opção se não usar. E na prática o paraquedas só serve para salvá-lo. Porque depois que ele desce, ele solta o paraquedas e já não precisa mais dele. Enquanto a turbulência acontece, o paraquedas é extremamente necessário e importante, mas quando pisa em terra firme, o paraquedas perde o seu poder e efeito. Lewis diz que às vezes nos relacionamos com Deus exatamente como um piloto se relaciona com o seu paraquedas. Vê como as figuras que ele utiliza são figuras interessantes, simples, mas que são como um martelo na nossa consciência. São como um machado posto à raiz das árvores. E todos nós precisamos, enquanto crentes na pessoa de Cristo, fazer esta reflexão. Quem é Deus? É o que guia a aeronave durante todo o voo? Ou é o paraquedas esquecido para momentos maus? Quem é Deus na minha existência? É o capitão que ordena em qual lugar vou chegar? Ou é o paraquedas para momentos inusitados? Que o Senhor volte a assumir a capitania. Que o Senhor volte a assumir a direção. Que o Senhor volte a assumir a liderança, a administração, a ordem da nossa existência, porque nele nós temos segurança. Quem é Deus? Estou concluindo. Lewis diz assim: Deus é alguém que me diz não. E algumas das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram seus nãos. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tem não que você recebeu essa semana que está te fazendo chorar. Mas daqui a um tempo, você vai cantar. Tu verás a misericórdia de Deus neste não. Tu verás o cuidado de Deus neste não. Porque Ele está em cima e a gente sabe que quem está em cima vê melhor. Ele conhece o teu presente, o teu passado e o teu futuro. Descansa o teu coração e em celebração adora e bendiz o Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle, Ele é o controle. Glórias sejam dadas ao Senhor. Não, mas é porque eu não consigo enxergar, eu estou com medo. Recebeu um não logo agora. E aí já está de madrugada, o galo já cantou, irmãos. Se for para mim, avisa que eu estou pregando e na igreja. Não. Deus diz não. Um não que gera desespero. Mas esse não de hoje pode se tornar um ato de misericórdia amanhã. E se você não está entendendo nada, Lewis talvez nos tivesse, ou nos colocasse diante de uma resposta interessante. Ele diria assim: veja Deus como o sol. Porque eu creio no cristianismo e em Cristo, assim como eu creio no sol. Não porque eu posso ver o sol,
mas porque por meio da luz do sol eu posso ver todas as demais coisas. Eu creio em Deus não porque eu posso ver a Deus, porque eu não posso. Ninguém pode ver e permanecer vivo, mas por meio dele, de sua luz, eu enxergo todas as demais coisas, inclusive os nãos. Eu não estou entendendo nada, mas nele eu vou enxergar, nele eu vou perceber. Nele. Amém, irmãos? Deus não nos amará mais porque estamos sendo bons, mas Deus nos tornará bons porque Ele nos ama. E aí eu vou concluir minha fala. Eu quero ouvir a Natália cantando um louvor antes de concluir. Faltam 7 minutos. Todos deixam suas marcas na terra, e aqueles que têm a sua mente ocupada com os céus deixam marcas ainda mais profundas. Aspire pelo céu e terá beleza nesta terra. Aspire pela terra e não terá nenhum dos dois, nem o céu e nem a terra. Cristo diz nesta noite, concluo lendo na íntegra uma fala de Lewis. Cristo diz nesta noite, outra vez repito, Cristo diz nesta noite: dai-me tudo. Não quero uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro, uma parcela do seu trabalho, eu quero você. Porque eu não vim aqui para atormentar o seu ego natural, mas eu vim para matá-lo. Nada de meios termos. Eu não quero podar o ramo aqui, outro ali. Eu quero derrubar a árvore toda. Eu não quero meter uma broca no seu dente, nem obturar, ou fazer com que ele pare de doer. Eu quero arrancá-lo. Renuncie todo o seu ego natural, todos os desejos que você acha que são inocentes. Olha que profundo. Todos os desejos que você acha que são inocentes, da mesma forma que o aparato todo daquilo que você ama. Pois eu vou substituir você por um novo ser. Na verdade, eu vou lhe dar a mim mesmo, diz Cristo. A minha própria vontade será a sua vontade quando você receber a mim mesmo na sua história. Que o Senhor nos dê Ele próprio. Sem dúvida será o nosso maior bem. Natália, canta aqui um hino em nome de Jesus. E nós vamos com o nosso coração firme e cheio de alegria celebrar o Senhor neste lugar. Amém, irmãos? Eu queria convidar você para ficar de pé. Nós vamos cantar aqui junto com a Natália. Eu queria chamar o Kevin para vir aqui à frente também. Ele vai fazer a oração final. E nós queremos nesta oração orar pelas pessoas que estão desistindo da caminhada. Por pessoas que você conhece que estão fragilizadas na fé. O Senhor trará um renovo sobre vidas nesta hora. Estou vendo um grande número de irmãos na quinta. Isso traz muita alegria ao meu coração. Isso me faz pensar sobre o próximo encontro. Que estejamos aqui novamente. Som. Sal da igreja, a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor, que você possa adorar o Senhor nessa noite. O Deus que te encoraja a prosseguir na caminhada, na jornada, na história da tua vida. Que você possa louvar esse Deus maravilhoso. E não ceda, não pare no seu caminho, que o Senhor, Ele está com você, amém?
Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce, suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu se dá vitória. Ele ama e sei que vai te proteger. Não cedas agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Aleluia. Quando tudo enfim parece acabado, mas não acabou não. Logo vem o sentimento de perder. Deus jamais permitirá que um filho seu se dá vitória. Ele ama e sei que vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, não, pois não é o fim. Não ceda agora, confie que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Tua história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Espírito Santo de Deus, vamos louvar o Senhor. Mais uma vez o refrão. Você adora o Senhor, declara, Senhor. Não ceda agora. Em quem? Em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será
muito feliz. Não ceda. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que nessa noite nós possamos permanecer no caminho. Talvez seja por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, se eu estiver no caminho, a sua vara e o seu cajado me consolam. Que possamos sair daqui consolados nesta noite. Pai, eu te glorifico, ó Deus, porque o Senhor falou conosco esta noite. Para alguns o Senhor bradou, para outros o Senhor sussurrou, mas o Senhor nos falou nesta noite, Pai. E nós te glorificamos por isso, ó Deus. Que o Senhor nos dê força para permanecer no caminho, caminhando, ó Deus, em direção, ó Pai, à estatura de varão perfeito para a glória do Teu nome, Pai. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, supre as necessidades, ó Deus, as necessidades da jornada, mas esteja conosco, ó Pai, porque a Tua doce presença é o que nós mais precisamos no caminho, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa esta igreja para a glória do Teu nome, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a igreja. Quem tem fé diga amém. Deus vos abençoe nesta noite.